Em tempos de opressão e escuridão, Deus levanta um líder para guiar seu povo à liberdade. Imagine nascer em meio a uma sentença de morte e, anos depois, desafiar o império mais poderoso da terra. Esta é a história de Moisés, um homem destinado a enfrentar faraós, dividir mares e guiar uma nação inteira à terra prometida. Acompanhe agora uma das mais impressionantes jornadas de fé, coragem e obediência na história da humanidade. Parte 1. O nascimento de Moisés. Protegido por Deus desde o início. A história de Moisés começa em um período sombrio para o povo de Israel. O faraó do Egito, com medo do crescimento da população hebreia, ordenou que todos os meninos hebreus nascidos fossem mortos, lançados no rio Nilo, Êxodo 1:22. O objetivo era frear o aumento do povo de Israel, que havia se tornado grande e numeroso. Mas em meio a esse decreto de morte, nasce Moisés, um bebê predestinado a grandes feitos. Sua mãe, Joquebede, vendo que ele era um menino formoso, escondeu-o por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, ela tomou uma decisão cheia de fé. Fez um cesto de junco, vedou-o com betume e piche e colocou o bebê no rio Nilo, confiando em Deus para protegê-lo. Êxodo 2. Esse ato corajoso de Joquebede levou Moisés ao caminho do milagre. O cesto foi encontrado pela filha do faraó enquanto ela se banhava no rio. Ela, comovida pelo choro da criança, decidiu adotar o menino como seu próprio filho, criando-o como um príncipe no coração do Egito. Êxodo 2, versículo 5-10. Incrivelmente, a mãe biológica de Moisés foi chamada para ser sua ama de leite, e assim ele foi criado conhecendo sua herança hebraica. Passagem-chave: e vendo a filha de Faraó, o tomou e o criou como seu filho. Parte 2. Moisés foge para Midian, o despertar para sua missão. Moisés cresceu como um príncipe no Egito, com acesso a todas as riquezas e educação do império. No entanto, sua identidade hebraica nunca lhe foi estranha. Um dia, ao observar a opressão de seu povo, Moisés testemunhou um egípcio espancando um hebreu. Em um impulso de justiça, ele matou o egípcio e escondeu o corpo. Êxodo 2, 11-12. Esse ato mudou para sempre sua vida. Ao perceber que seu crime havia sido descoberto, Moisés fugiu para o deserto de Midian para escapar da ira do faraó. No deserto, ele encontrou uma nova vida, se casou com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, e tornou-se pastor. Êxodo 2, 15-22. Moisés passou 40 anos ali, vivendo longe do luxo do palácio, até o dia em que Deus o chamaria para a missão de sua vida. Essa fase de exílio foi essencial para o desenvolvimento de Moisés como líder. Durante esses anos no deserto, ele foi moldado por Deus, aprendendo paciência, humildade e obediência. A vida tranquila de Moisés em Midian, no entanto, estava prestes a ser interrompida por um chamado divino. Parte 3. A sarça ardente, o chamado divino. Parte 3. A sarça ardente, o chamado divino. Um dia, enquanto pastoreava as ovelhas de seu sogro Jetro, Moisés teve um encontro sobrenatural que mudaria a história de Israel para sempre. Ele avistou uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Curioso, Moisés se aproximou e então ouviu a voz de Deus. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Naquele momento, Deus revelou a Moisés que havia ouvido o clamor do povo de Israel, que sofria sob a opressão egípcia. Deus o escolheu para ser o libertador de seu povo. Moisés, temeroso e cheio de dúvidas, perguntou: quem sou eu para que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Mas Deus garantiu a Moisés que estaria com ele a da passo do caminho. Deus instruiu Moisés a voltar ao Egito e a dizer ao faraó: deixa ir o meu povo. Moisés, ainda hesitante, recebeu uma série de sinais milagrosos de Deus para provar sua autoridade diante do faraó e dos israelitas. Passagem-chave: eis que eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Parte 4. Moisés e o faraó, as 10 pragas do Egito. Moisés retornou ao Egito, agora como mensageiro de Deus, para libertar o povo de Israel. Ele e seu irmão Arão confrontaram o faraó com a ordem divina: deixa ir o meu povo. Êxodo 5:1. No entanto, o coração do faraó estava endurecido, e ele se recusou a libertar os israelitas. Assim começaram as 10 pragas, uma sequência de castigos enviados por Deus para forçar o faraó a ceder. As pragas incluíram o rio Nilo transformado em sangue, pragas de rãs, piolhos, moscas, a morte dos animais egípcios, úlceras, granizo devastador, nuvens de gafanhotos, trevas sobre o Egito e, finalmente, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Êxodo 7 e 11.
Essa última praga foi decisiva. Todos os primogênitos do Egito, desde os filhos do faraó até os dos escravos, morreram na noite da primeira Páscoa, quando o anjo destruidor passou pelas casas dos egípcios. Somente as casas dos israelitas, que haviam marcado suas portas com o sangue de cordeiros sacrificados, foram poupadas. Esse ato de fé inaugurou a festa da Páscoa, uma celebração que o povo judeu mantém até hoje. Após essa última praga devastadora, o faraó finalmente cedeu e permitiu que o povo de Israel deixasse o Egito. Passagem-chave: e acontecerá que todo primogênito na terra do Egito morrerá. Êxodo 11:5. Parte 5. A travessia do Mar Vermelho. O milagre que mudou a história. Com o coração endurecido novamente, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir os israelitas que haviam fugido. Encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, o povo de Israel entrou em pânico. Mas Moisés, confiando nas promessas de Deus, levantou seu cajado e as águas do mar se dividiram, abrindo um caminho seco para os israelitas atravessarem. Êxodo 14:21. Quando o exército do faraó tentou seguir, as águas se fecharam, afogando todos os seus soldados. Esse milagre épico selou a libertação dos israelitas e demonstrou o poder supremo de Deus. Moisés e o povo cantaram um hino de louvor ao Senhor, reconhecendo sua grandeza e o livramento que haviam recebido. Passagem-chave: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quer entender como essas histórias bíblicas podem transformar a sua vida hoje? No meu e-book, eu explico de forma prática como aplicar os ensinamentos da Bíblia no seu dia a dia para alcançar uma vida mais plena e conectada com Deus. O link está na descrição e você tem 7 dias de garantia para conferir. Não perca essa oportunidade de mudar sua vida. Parte 6. A jornada pelo deserto e os 10 mandamentos. Após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas começaram sua longa jornada pelo deserto rumo à Terra Prometida. Apesar de terem sido libertados da escravidão, o povo de Israel frequentemente murmurava contra Moisés e contra Deus. Eles reclamavam da falta de água e comida, e Deus, em sua graça, providenciou o maná, o pão do céu, e fez água brotar da rocha. Êxodo 16:4-6. Durante essa jornada, Moisés subiu ao Monte Sinai, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. Estes mandamentos formaram a base do pacto entre Deus e Israel, e são até hoje um guia moral e espiritual para a humanidade. Passagem-chave: então Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Parte 7. A morte de Moisés. O fim de uma jornada extraordinária. Após 40 anos guiando o povo de Israel no deserto, Moisés foi levado ao Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra prometida. No entanto, por causa de sua desobediência em Meribá, onde feriu a rocha para fazer sair água, Moisés foi informado que não entraria na terra. Números 20:12. Ele morreu ali, aos 120 anos, e foi enterrado por Deus em um local desconhecido. Mesmo não entrando na terra prometida, Moisés é lembrado como o maior profeta de Israel, o homem que falou face a face com Deus. Passagem-chave: e Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. No silêncio das sombras é onde os grandes impérios nascem.